Bom dia, alunos! Na aula de hoje nós veremos um pouco sobre as dízimas periódicas. Primeiramente, a gente vai ver o que são as dízimas periódicas e depois como elas são classificadas. Para começar, eu gostaria de fazer com vocês dois exemplos aqui. Eu tenho duas frações e eu quero transformar essas duas frações em número decimal, né? Em número com vírgula. Então, a gente viu que toda fração pode ser transformada em número decimal, certo? Então, nós vamos transformar essas duas frações em decimal. Para transformar uma fração em decimal, eu sempre tenho que dividir o número que está em cima da fração pelo número que está embaixo. Ou seja, o numerador dividido pelo denominador. Então, vamos lá. Aqui, eu vou dividir 1 por 4, certo? 1 não dá para dividir por 4, então eu tenho que colocar o 0, aqui. Deixa eu só colocar esse 1 mais para cá. E um 0 aqui. Então, eu tenho 10 dividido por 4. 10 dividido por 4, o 4 cabe duas vezes dentro do 10. Então, 2 vezes 4 dá 8 e 10 menos 8 é 2. Tudo bem? Ainda não terminei a minha divisão porque eu tenho um resto. Eu quero transformar em decimal, então eu tenho que continuar até acabar, certo? A minha divisão. O 2 não dá por 4, então eu coloco um 0 aqui, porque eu já tenho vírgula, então eu posso colocar um 0. 20 dividido por 4 é 5. 5 vezes 4 é 20. E 20 menos 20 é 0. Chegamos no resto 0. Então, eu consegui transformar a minha fração 1 sobre 4 em 0,25. Tudo bem? Transformando ela num decimal exato, né? Porque eu consegui terminar a minha divisão. Agora, eu vou transformar 1 sobre 3 em decimal. Então, eu vou dividir 1 por 3, porque para transformar em decimal, tem que dividir sempre o numerador pelo denominador. 1 dividido por 3 não dá, então eu coloco o 0 aqui e o 0, aqui. O 3 cabe 3 vezes dentro do 10, porque 3 vezes 3 é 9. 10 menos 9 é 1. Terminei a minha divisão? Não, porque eu ainda tenho um resto. Então, eu irei colocar um 0 aqui, porque eu já tenho uma vírgula. 10 dividido por 3 é 3, porque 3 vezes 3 é 9. E 10 menos 9 é 1. Opa, tem 1 de novo. Então, eu vou colocar o 0 e aqui vai dar 3. Percebam que quando eu vou fazendo 3 vezes 3 e dá 9, sempre eu vou ter 10 menos 9. E vai sobrar resto 1, certo? Então, sempre a minha divisão vai continuar se repetindo. Então, quer dizer que esse número 333 aqui, ele vai continuar repetindo. Eu vou ter uma divisão, certo? Uma fração, que é um número que não é um decimal exato. Por que não é um decimal exato? Porque ele não tem um fim. Ele continua infinitamente. Tudo bem? Então, agora eu vou apagar esse aqui, que a gente já viu que esse é um decimal exato. E nós vamos ver um pouco sobre esse número aqui, 0,333. Então, esse número, como dito, ele não é um decimal exato. Ele é chamado de dízima periódica, certo? Por que periódica? Porque tem um período, o número está se repetindo. Qual o número que repete ali? É o 3. Então, o 3 é o período da minha dízima. Ele está se repetindo, tudo bem? Para representar uma dízima, eu posso representar como 0,3333, ou eu posso com os 3 pontinhos, significando que isso está sempre continuando, ou eu posso representar ele dessa forma, 0,3 com uma barra em cima do 3. O que significa essa barra? Quer dizer que aquele número 3, ele vai continuar repetindo, tudo bem? Por exemplo, 0,1111. Isso é uma dízima. Por quê? O que representa isso ser uma dízima?
esses 3 pontinhos, né? Porque ele continua repetindo o número 1. Ou eu posso representar dessa forma aqui, 0,1 com o tracinho em cima. O que é diferente, 0,1 com o tracinho em cima, é diferente de 0,1. Porque esse aqui é uma dízima periódica, porque tem o tracinho em cima e eu tenho um período que está se repetindo. Esse aqui é um decimal exato, porque é só 0,1, tudo bem? Porque ele tem um fim. Então, pessoal, no exercício 35 e 36, da página 86, eu coloquei para vocês aqui a página, vocês farão esses 2 exercícios. No 35, é para vocês classificarem os números em decimal exato ou em dízima periódica. Lembrando que toda fração pode ser transformada em um decimal. Ou pode ser um decimal exato, como nós vimos com 1 sobre 4, ou pode ser uma dízima periódica. Tudo bem? Então, no exercício 35, vocês vão classificar, e no 36, vocês vão transformar essas frações em decimais e depois dizer, né, se elas são dízimas periódicas ou se elas são decimais exatos. Tudo bem? Então, aqui é só mais um exemplo de dízima periódica. Nesse caso, eu coloquei aqui na lousa a dízima periódica com apenas um número. Eu poderia ter uma dízima periódica assim também, ó. 0,13, 13, 13. E os 3 pontinhos para mostrar que é realmente uma dízima periódica. Ou eu posso escrever, né, 0,13 com o tracinho em cima. Isso aqui é uma dízima periódica com período, né? O período aqui que repete é o 13. Então, eu tenho 13, 13, 13. Esse é o meu período. Então, o meu período ele é composto por 2 algarismos, o que era diferente daqui. Mas ele continua sendo uma dízima periódica. Agora, nós veremos a classificação de dízima periódica. Então, existe 2 tipos de dízima. Aquela dízima que é simples, a dízima periódica simples, e a dízima periódica composta. Então, aqui eu vou fazer a dízima periódica simples. E aqui eu vou fazer a dízima periódica composta. A dízima periódica simples são esses exemplos que a gente acabou de ver, né? O 0,1, né? O 0,3, olha lá, 2 tipos de representação. O 0,13, né? 13, 13, 13. Então, todos esses exemplos é o tipo de dízima periódica simples. Já a dízima periódica composta, ela será dessa forma. 0, por exemplo, 2, 3, 3, 3, certo? Ou então, 0,12, 4, 4, 4, né? Ou usando a outra notação, que é o tracinho em cima. 0,37, olha lá, quem está se repetindo? Aqui quem se repete é só o número 7. Então, a dízima periódica composta, além dela ter o período, que é aquele número que está se repetindo, nesse caso aqui o meu período é o número 3, porque só o 3 se repete, ela também tem um número que vem antes do período, que a gente chama de antiperíodo. Então, ele vem antes do período, ele é chamado de antiperíodo. Tudo bem? Nesse caso aqui, a mesma coisa, que quem está se repetindo é o número 4. Então, o 4 aqui, ele é o meu período, certo? E o 12, que é o número que vem antes do número que está se repetindo, o número que vem antes do período, ele é o meu antiperíodo. Eu vou colocar AP aqui, certo? Antiperíodo e período. E esse último aqui, o número que se repete é o 7. Então, o 7 é o meu período. E o número que vem antes do 7 é o meu antiperíodo, que é o número 3. Tudo bem? No exercício 36,
17, que também é da aula de hoje, vocês vão classificar essas dízimas em dízimas periódicas simples ou dízima periódica composta, tudo bem? Então, a aula de hoje a gente viu o que é uma dízima periódica, né? É aquele decimal que não é exato, que tem um período que continua se repetindo. Eu consigo achar uma dízima periódica, encontrar ela pela fração, transformando a fração em decimal, dividindo sempre o número que está em cima pelo que está embaixo, né? O numerador pelo denominador. E existe duas classificações de dízima. A dízima simples, que é a que tem apenas o período, e a dízima periódica composta, que tem além do período um anteperíodo, que é o número que vem antes do período. Então, a gente fica por aqui. Até a próxima aula. Um abraço a todos.